O governador Tarcísio de Freitas começa a se inserir no contexto dos debates políticos nacionais. Recentemente, ele fez declarações à imprensa questionando o poder judiciário brasileiro, ao dizer que 4 sequestradores que mantiveram um casal de idosos em São Paulo sob poder de armas ao longo de mais de 24 horas foram presos pela Polícia Civil do Estado e foram liberados na audiência de custódia. Ele também afirmou que foram presos elementos com a posse de 850 quilos de cocaína e que também foram liberados muito rapidamente pelo Poder Judiciário. O governador reclama que a Polícia Civil de São Paulo chegou a prender um mesmo ladrão de celulares 37 vezes. E este mesmo elemento continua solto nas ruas, podendo tranquilamente praticar os seus atos criminosos. O governador chama a atenção para um problema muito sério que as polícias dos estados já vêm alertando há algum tempo. O fato de que a polícia prende e a justiça soltaria. Na verdade, quem solta não é a justiça. Ao juiz cumpre a aplicação da lei. O problema são as leis, portanto, em tese, nós precisaríamos de deputados e senadores bem mais comprometidos com o interesse da sociedade, para garantir uma legislação rigorosa em relação ao crime, que é exatamente o que não temos. Claro que existem magistrados e magistrados. Muitos deles estão sendo denunciados, estão sendo processados e a grande maioria não recebe nenhuma punição, apesar da comprovação dos seus delitos. Eu novamente repito, isso acontece porque nós temos uma legislação fraca e condescendente com o crime. O governador Tarcísio de Freitas, com a sua afirmação, ele realmente mobiliza um sentimento muito grande de indignação da sociedade brasileira como um todo. Mas, principalmente, ele coloca o seu nome para uma avaliação também e em nível nacional, já que está sendo bastante cogitado como pré-candidato à presidência da República. É importante ressaltar que o governador Tarcísio está sendo bastante pressionado pelo PL, pelos republicanos, pelos partidos de oposição. Esses partidos e suas lideranças respectivas querem que o governador se manifeste dizendo se pretende ou não disputar a presidência da República e que dê um prazo para essa decisão. Isso porque a grande maioria desses líderes avalia como uma quase impossibilidade a perspectiva de candidatura presidencial do ex-presidente Jair Bolsonaro, haja vista que ele, no momento, se encontra inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Existe no Congresso Nacional, em tramitação já há algum tempo, uma lei que anistia tanto as condenações do ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto as condenações impostas injustamente a pessoas que foram presas naquele fatídico 8 de janeiro, uma balbúrdia sem precedentes na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Acontece que o presidente Arthur Lira recentemente fez uma manobra que protela para o ano que vem a discussão e consequente votação dessa lei, o que implica muito seriamente na impossibilidade de se chegar a um prazo razoável para que ela seja efetivamente aplicada e para que o ex-presidente possa se beneficiar desse projeto. Ele pretende ser candidato, já declarou em diversas oportunidades que ele será o candidato e que não vê nenhum outro nome com a possibilidade de competir com o atual suposto presidente, o boquiroto presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas é importante ressaltar que essa questão ela é um gargalo na vida não apenas do Bolsonaro, mas na vida da nação, porque indica claramente que a grande maioria dos cidadãos está refém de determinados segmentos da cúpula do Poder Judiciário, segmentos que são constantemente denunciados pela direita Brasil e que conseguem influenciar a mídia brasileira, conseguem influenciar diversos setores da vida institucional do país. Nós vimos agora, por exemplo, uma série de reportagens tentando intrigar o ex-presidente Jair Bolsonaro com o deputado federal Nicolas, com o próprio Tarcísio de Freitas. Nicolas Ferreira, a gente sabe, é um jovem deputado federal de Minas Gerais, o cara que foi o mais votado do Brasil e que tem uma fidelidade realmente comprovada, confirmada em relação ao ex-presidente. Mas no momento em que a mídia brasileira se posiciona com esse tipo de matéria, que todo mundo sabe que é uma matéria plantada com uma finalidade muito específica de tentar retirar o apoio
que existe, e esse apoio é massivo, esse apoio é muito forte em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o que se tenta com isso é desconstruir, descredibilizar a relação política do ex-presidente com essas pessoas. Isso não é papel de jornalismo, isso é papel de militante político, isso é papel de veículo de comunicação engajado num processo de desconstrução de imagem de adversário político. E a mídia entende que o ex-presidente é um adversário político porque ele tem se posicionado criticamente contra exatamente esse tipo de aberração que é praticado pelos jornalões, pelas grandes empresas de comunicação, que não atentam nem para o fato de que são concessões públicas, no caso das emissoras de rádio e televisão, e que, por isso, podem ter as suas concessões cassadas a qualquer momento. O que eles fazem, evidentemente, é confiar nessa força que existe hoje no sistema. Quem é o sistema? Não existe um sistema, o que existe são pessoas por trás de todas essas manobras, principalmente elementos como Lula, como José Dirceu. Nós temos vários indivíduos da alta cúpula do Poder Judiciário. O José Dirceu foi recentemente inocentado, pessoal. Qual o sentido que existe nisso? O ministro Gilmar Mendes não quis sequer ler as alegações da Procuradoria-Geral da República contrárias a essa liberação. E agora a Procuradoria-Geral da República vai ao plenário para tentar reverter essa decisão, apresentando as suas alegações, porque, de fato, houve condenações com base em provas cabais, em provas irrecorríveis. Tanto é que ele foi condenado em várias instâncias de poder. É contra isso que se luta atualmente no Brasil e é contra isso, realmente, que o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta toda a dificuldade para realmente notabilizar o seu projeto e garantir que seja candidato à presidência da República em 2026. A oportunidade que se vislumbra agora com a eleição do Trump é que pode haver, a partir das próprias declarações do presidente eleito americano, uma pressão internacional intensificada sobre o Tribunal Superior Eleitoral e sobre o Supremo Tribunal Federal para que exatamente o ex-presidente seja reabilitado politicamente, já que se conseguiu reabilitar através de filigranas jurídicas um elemento condenado em 3 instâncias e que praticou desvios de aproximadamente 100 bilhões de reais, falindo a economia brasileira no período anterior em que o PT esteve no poder. Estou falando do boquirroto Luiz Inácio Lula da Silva. Se gostou do vídeo, compartilhe com amigos, familiares e admiradores e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.